Antes de começar o vídeo, queremos deixar bem claro para você que todo o conteúdo que aqui vai ser exibido não tem vínculo nenhum no que se diz respeito à doutrina, a ensino e a pensamento. nem da nossa igreja, nem do nosso líder e nem do nosso ministério. Ok? Isso fica bem claro, galera. E é isso aí. Curta o vídeo aí. Valeu. Valeu. Fala, galera. E aí, como é que vocês estão? Mais uma vez aqui. Estamos aqui. Fuja da Fuja ilha. da pra ilha. começar. Perfeito. Vamos trazer. Hoje estamos aqui com outro participante, convidado que, rapaz, não tem nem palavras para descrever o homem, viu? A gente quer apresentar ele aqui para vocês. Nosso amigo Nilson. E aí, Nilson, como é que você tá? Amém, tudo bem, Romário? Lázaro, tudo tranquilo, graças a Deus, boa noite. Prazer ter você aqui, Nilson. Uma honra pra gente ter esse cara aqui. Você não sabe o quanto, galera. Não sabe o quanto. Vamos conhecer ele aqui daqui a pouquinho. Só lembrando, galera, de outra coisinha também muito interessante. Nossas canequinhas. Isso. Link na descrição aí, link se na você quiser descrição. adquirir, viu? Com certeza, adquira a sua. Na Fuja verdade, da Ilha nossos Top. parceiros, né? Vai estar o link na descrição aí. pra Isso você- aí. Aí você clica ou entra em contato com a gente também, tá? É. Então vamos lá. Vamos conhecer a fera aqui quem é, né, Lázaro? Isso. Nilson, quem é você? Se apresente aí, não só pra nós, mas pra quem tá nos assistindo, conhecer você. Amém. Então, pessoal, boa noite. Tudo natural, isso é muito bom, né? Nada combinado, natural, as coisas saem mais, Flui, né? mais Mais flui fluido, com naturalidade, na verdade. Então, eu sou Nilson Pegado, sou de Natal, Rio Grande do Norte. Há 3 anos eu estou integral como missionário aqui em Juazeiro do Norte, Ceará. Faixa preta de jiu-jitsu, né? Era praticante, sou ainda, mas não tão quanto antes. E agora o jiu-jitsu se tornou uma ferramenta que Deus tem nos dado condição de utilizar aqui no sertão, tanto no evangelismo como resgatando o valor de caráter, hombridade e valores de família. Esse é um pouco do que nós estamos fazendo aqui. Show de bola. Era de Natal, Rio Grande do Natal, Norte. Rio Grande do Norte. Tem umas praias muito show lá em Natal, não tem? Cidade Top de praia, demais. litorânea. E Nilson, o que era que tu fazia antes dessa vida que você tá tendo agora? Então, antes de eu estar como missionário, né, na verdade, eu já era competidor da área de jiu-jitsu e eu trabalhava na rede hoteleira. Natal, como você falou, uma cidade de praias, ela tem uma rede de hotelaria muito grande. Então, geralmente as pessoas, quando elas não vão para a parte da empresa, da indústria, elas são pescadas ali pelos empresários do ramo hoteleiro. Então, durante algum tempo, eu atuei na área de hotelaria como recepcionista e continuava treinando, né? Até que já era cristão, já desde muito cedo, até que Deus despertou essa área, missões, e a chama acendeu no coração. E nós viemos conhecer um trabalho aqui da MCM Sertão, no Juazeiro do Norte. E depois de pisar na terra, o coração ardeu. E agora a gente vai dar continuidade com o que vocês vão me fazendo de pergunta. Vamos lá. Nilson, se sinta à vontade. Se né? não, Amém. pode Tô falar, pode tranquilo soltar, que não tem isso não. A gente qualquer coisa faz o corte lá, né, se houver, né? Mas é com certeza claro Tamo que não. juntos. Mas Nilson, tinha Trindade, por que Juazeiro? Então, Romário, eu falo muito, quando eu tô conversando com meus meninos, eu falo muito sobre 3 etapas na vida do cristão. Eu falo que a primeira é a identidade, é saber quem somos, conhecemos Jesus Cristo e começamos a descobrir quem somos. Primeira crise cristã é essa. Segunda crise que eu falo é saber o que fazer, como ser útil no reino. Caramba, eu não sei tocar, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. A segunda crise, depois que você descobre como ser útil no reino, vem a crise de descobrir o tempo de exercer aquilo e o local de exercer aquilo. Então, tinha Trindade, mas aí meu coração ardeu pelo sertão. Eu pensei que eu gostava do interior, da casinha de bairro, de ser útil na vida das pessoas com a necessidade em si de serviço social. Eu pensei que era porque minha avó morava no interior. Mas depois que eu pisei no sertão, eu entendi que querer estar no interior, nos finais de semana na casa da minha avó, não era apenas por saudade dela, mas é porque aquela vida ali me chamava, me atraía, né? Costumo dizer muito que não é quando você é empurrado para um lugar, é quando você é atraído para um lugar. Sim, verdade. Deus faz quando tu é atraído, não quando tu é direcionado, empurrado. Então, Deus me atraiu pro sertão por isso. Pela vida simples, por saber que eu poderia ser útil naquele lugar. Show de bola. Perfeito. Show. Massa mesmo. É a questão, outra perguntinha que a gente separou pra ti, Nilson, é a questão, como foi que começou? A questão da paixão pela arte marcial, pelo jiu-jitsu, né? Mais específico. Sim, Como foi sim. que começou? Era criança, você
Viu alguém fazendo? Como foi isso? inspirou Se inspirou em alguém, quem? algum tipo- Cara, na verdade, assim, eu não fui ressocializado por Deus, né? Pela igreja, pelo evangelho, não. Sim. Uhum. Eu tive uma vida transformada pelo esporte, pelo jiu-jitsu. Show. Eu fui cristão desde os 8 anos, na adolescência eu me afastei, passei alguns anos longe e desde o tempo de escola, aquele menino que gostava de uma briga, de uma confusão, eu encontrei no jiu-jitsu uma ferramenta e lógico que eu digo que isso é muito importante os professores, né? Porque meu professor transformou aquilo que eu tinha, que até então minha história do jiu-jitsu começou de escola mesmo. Eu nunca me dei bem com um aluno da mesma escola que eu. Ele vai até ver que eu vou compartilhar com ele. Nunca me dei bem com ele e descobri que ele treinava jiu-jitsu. E quando eu descobri isso, eu procurei a academia de jiu-jitsu. Então as brigas que eram na escola, eu estava na escola militar, Santos Dumont, as brigas que eram na escola passaram agora com os nossos professores, sabendo que a gente lutava, direcionando a gente e preparando um para lutar com o outro nos Pra campeonatos. fazer uma competição. Então, na hora de beber a água, já encontrava ele adolescente e dizia assim, ó, cara, Júlio tem a primeira etapa do estadual. Pois a gente vai se pegar lá. O confronto não era mais na escola. Não era mais na escola. no tatame, E o agora. pessoal se juntava para ver isso. Então, o jiu-jitsu eu fui atraído por isso. E os professores, muitas coisas que eu faço hoje, que eu sou um professor, as experiências que eu vivi é que eu consigo utilizar. Tem pessoas dizendo assim, cara, você fez um mestrado? Não, cara. O que eu vivi, Foi vida hoje mesmo. eu passo para os meninos. É experiência pura, né? Então, não foi tudo bem. A caminhada cristã me deu o caráter, me deu o ensino, mas a transformação mesmo veio do esporte. Por isso que eu acredito nessa ferramenta. Então, respondendo a tua pergunta que você falou, foi isso. Foi realmente ter essa carga explosiva que eu desperdiçava em lugares que não era para desperdiçar. Agora ela toda canalizada, sendo desperdiçada numa área que era para desperdiçar. Hoje eu tenho meninos que eu digo assim, não, vocês têm que treinar, lutar aqui. Semana passada eu descobri que um deles brigou. E eu disse, cara, convida um menino pra treinar comigo, eu preparo os dois, vocês vão brigar aqui, porque o lugar de brigar é aqui perto de mim. E ele disse, eu posso chamar? Eu digo, pode. Então, é isso que eu Já não creio. torna mais inimigo não, meu amigo. Eu tenho que passar pra frente as experiências que foram boas comigo e as que foram ruins, que eles não venham cometer essas mesmas experiências. Show de bola, show Então, de esse bola. que foi o que me pegou mesmo. Top, top mesmo. E assim, tem alguma academia que te inspirou? Como foi que você começou? Por quem você começou? Conta um pouquinho a história. Vamos lá. Lá no Natal, Rio Grande do Norte, na época que eu comecei há 12 anos atrás, hoje eu sou faixa preta, mas eu tenho 12 anos de jiu-jitsu, alguns campeonatos. Quando eu comecei com Marcelo Tribal. Só existia 2 academias no estado. Foi há um tempo atrás mesmo. Ainda existia... Realmente hoje existe, mas diminuiu. Nós vamos até tocar no assunto mais lá na frente. Mas existia essa discriminação, né? Sim, sim. Né? Com o esporte por ser de luta. Aí foi quando surgiu o MMA. Hoje é o UFC, tem regras, mas o MMA não tinha. Não tinha. Era o Então, conhecido Vale Tudo, né? O na vale época. tudo. Então, existia poucas academias. Quando começamos, eu comecei uma academia lá de Natal mesmo, equipe da região. Vim pro Sertão como faixa roxa, tive alguns campeonatos. Vim pro Sertão como faixa roxa. Faixa roxa já pode ser um instrutor de jiu-jitsu. Quando eu volto, Deus me direciona a utilizar o jiu-jitsu como uma ferramenta de evangelismo. Então, quando eu volto, por não ter... É aquele negócio, pelas portas terem se fechado para emprego, porque o missionário, quando vem pro campo que ele volta, ele já sabe qual é o chamado. Então, verdade. eu costumo dizer que você não se encaixa mais em canto nenhum. Não consegue, Então, né? eu sou faixa preta de jiu-jitsu professor, mas antes eu digo que eu sou missionário. Ah, sim. Porque não encaixei mais em canto nenhum, foi quando eu conheci a Grace Barra. Grace Barra. Fala um Grace. pouquinho dos Grace aí. Quem são? Grace Barra, os Grace, eles são, na verdade, eles que difundiram o jiu-jitsu no Brasil, né? Hoje é o BJJ, Brasília Jiu-Jitsu. Então, lá em Natal tem uma filial deles, do mestre Bruno Ramos, Itácio Lisboa e Bruno Ramos, e quando ele me deu oportunidade para lecionar para crianças e adolescentes, eu vi que isso aí era uma oportunidade de Deus me capacitar. Porque até então, quando eu venho para o sertão, que eu volto como faixa roxa, não tendo mais aonde trabalhar, e não tinha mesmo, porque as portas foram se fechando. Eu entendi depois de um tempo que Deus estava querendo me capacitar. Então, dentro da Grace Barra, eu fiz os cursos, e dentro da Grace Barra, eu consegui caminhar dentro do jiu-jitsu como profissional.
foi de onde veio a instrutor, depois faixa marrom, depois faixa preta, e me tornei o professor da Grace Barra. De algumas turmas, como turma feminina, como auxiliando, né, turmas de criança. Então, voltando à pergunta, os Graces, eles difundiram o jiu-jitsu no Brasil. A história do jiu-jitsu vem muitos anos lá atrás de um Conde Coma, na época dos monges, da qual eles tinham muitas matérias preciosas, como ouro e prata, e eles eram saqueados. E eles não podiam usar arma para se defender. Se você for bem a fundo da história do jiu-jitsu, você vai entender isso. Então, eles usavam mecanismo de torções para se defender daquelas pessoas que vinham saquear eles. Autodefesa, né? Autodefesa. O Conde Coma conheceu o Carlson Grace, e ali eles tiveram a experiência de trocar experiências, e do jiu-jitsu, o Carlson Grace apresentou para o seu irmão Hélio Grace, e eles estudando ali até coisas da natureza, que você vai ver a fundo. Eu venho dessa escola, eles têm um mecanismo que ele olha para a natureza e vê que quando neva, a neve em cima do galho faz o galho pesar, e quando um pássaro pousa naquele galho, que a neve cai, que o pássaro voa, o galho volta ao normal. Então ali eles começaram a ver mecanismo e adaptar isso a uma torção de um braço, a uma torção da perna, a um sobrepeso sobre um corpo, fazendo com aquela gravidade junto com o peso neutralizasse o oponente. Então eles foram criando posições. Como a família Grace era muito extensa, eles treinavam nos seus próprios netos, próprios sobrinhos. E isso difundiram o jiu-jitsu no Brasil, e é uma arte hoje que ela é levada para fora e tem sido muito bem aceita hoje, né? Assim, é interessante. Quem assiste, né? Quem é mais desse mundo aí de arte marcial, de luta, quem assiste o UFC, essas coisas, você vai ver aquelas propagandas que passam, você vê um senhorzinho que é dos Gracie, né? Não sei como é o nome o dele, Hélio. que ele fala que o sucesso dos estrangeiros hoje nas artes marciais mistas, né? Que é o MMA, Sim, é graças ao jiu-jitsu é brasileiro. graças ao jiu-jitsu. É. Eu tava vendo, eu não sei qual foi o artigo que eu vi, eu não lembro o nome dele, mas provavelmente vai saber, que foi um deles, se eu não me engano, ele ainda estava na faixa marrom, e foi ele que meio que criou o Ultimate Fight. Sim, Foi que são os criou. Grace mesmo, que foram eles. criaram. Interessante, aí eu não sabia não. Eles Mas foi cria- aqui do Brasil, São dessa família que criou. Idealizadores. Foi. E você vê a repercussão que tem hoje, né? É mundial, eu cara, falo mundial. muito isso. Nunca, e a Bíblia mesmo em si fala, para quem é cristão vai saber, quem não é cristão vai conhecer agora, que não remova os marcos antigos. É o que? É você valorizar aqueles que vieram antes. Porque hoje, ó, o UFC, o auge que é o sonho de qualquer lutador. É verdade. Mas chegar lá. começou com o quê? Com um senhorzinho. Você vai ver a história do UFC, quando eles criaram a gaiola, entrava dois e você vai ver as ideias deles. Eram assim, ó, pioneirismo mesmo. Pensaram em colocar jacaré em volta do ringue, porque o que caísse seria comido pelo jacaré, não poderia sobreviver dois. Já pensou? E hoje você vê a repercussão que tá o esporte, né? Verdade. O UFC. Então você tem que entender a história, da onde surgiu a origem. O nosso problema é isso. Você pratica arte marcial, mas você não procura saber a origem do seu mestre. Aham. É verdade. Você não procura saber da onde que ele saiu, de como as coisas começaram. Então, quando você começa a entender a origem, você passa a valorizar mais aquilo que você está fazendo. Nilson, deixa eu te perguntar uma coisa, que eu acho que aqui é uma pergunta bem específica mesmo. Pelo menos a maioria, não é todo mundo, que eu conheço, falando do ramo cristão, né, do entendimento cristão, cara, tu assiste aquelas lutas, não, aquilo não é de Deus, não. O corpo é templo do Espírito Santo, não pode machucar o corpo. E coisa semelhante. Sim, sim. Tá entendendo? Cuidado com a Escuto muito. polêmica. Como é que tu lidar com esse tipo de abordagem? Eu vou logo puxando um pouco sobre o projeto, né? Hoje nós usamos isso no projeto social, usamos o jiu-jitsu como uma ferramenta. E quando eu comecei o primeiro projeto lá em Natal, quando eu voltei do sertão, ele era um projeto totalmente, Lázaro, evangelístico. Era para que uma criança, o projeto era dentro da igreja, era para que uma criança cristã trouxesse uma que não fosse cristã. Uhum. Mas em 3 meses nós não chegamos a ter nem 6 alunos cristãos. Porque estava no auge, o vale tudo, e os pais não deixavam. Porque quando via jiu-jitsu, uma faixa e um kimono, É o preconceito. não vou deixar, né? Já imagina o filho dentro do octógono. Já lá, imagina. Mas olha só, cara, eu me movo muito nessa parte profética, cara. Olha só, sobre a mulher que foi no poço beber água. Uhum. Tirar a água. Quando Jesus aparece para ela,
ele pede de beber. Aí ela diz assim, ó, mas como é que tu me pede de beber, tu sendo judeu? Aí ele disse, se tu soubesse quem sou eu, tu me pediria de beber. Quer dizer o quê? Que Jesus pede para aquela mulher aquilo que ela ainda não tem para dar, para que ela perceba que só nele ela vai encontrar. Então, quando o cara chega para mim dizendo, cara, é incrível, porque quando eles vêm com essa perspectiva da visão, ser de crente ou não, eles já não vêm me perguntando lá, eles vêm dizendo assim, ó, cara, eu pensei que não podia, né? Então, assim, eles hoje eu não enfrento mais a pergunta, eu enfrento a surpresa. Caramba, meu irmão, nunca pensei que esse menino aí que brigava na rua ia parar de brigar por causa do tatame. Justamente disso. Né? Então, eu creio muito que as coisas estão se dissolvendo, né? Sim. Eu falo isso. Sim. Não se dissolvendo o que fazer. Não é o que nós estamos. Não é o que Deus está nos levando a fazer que está ficando sério, porque sempre foi sério. Sim. Está dissolvendo os pensamentos das pessoas em relação ao que fazemos para o reino. Mas assim como a tatuagem, assim como foi abordado agora com vocês o vídeo sobre o armamento, Isso mesmo, galera. as coisas estão se dissolvendo, porque o que nós fazemos continua sendo sério. Pra vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo, que ainda não viram esse vídeo da gente, vai deixar o cardzinho aqui em cima, pra que você vá lá e veja o que foi que a gente tratou aqui com o nosso convidado. Um papo sobre armas. Muito Rapaz, muito show, esclarecedor demais. E é isso que a gente tá tratando com isso aqui, essa questão desse preconceito, né? Sim, Sempre há esse preconceito até hoje. Existe um preconceito contra a arte Existe. marcial, independente dela qual Existe. seja. Existe um preconceito. Eu conheço, continuando esse assunto, antes de encerrar ele, eu conheço líderes do meio cristão da qual vivemos, que ele é liderança, ele é pastor do ministério, mas ele guarda para as pessoas não saber que ele treina. Mas Como é que pode, hein? E eu tenho trabalhado isso com ele. Ele vai assistir também. Eu tô falando porque já tenho falado com ele. Que ele diz assim, cara, eu venho treinar, mas vamos ficar só a gente aqui. Mas, cara, isso vira uma bomba relógio, Vira. cara. Tá doido. Vira. Mas aí os alunos dele estão... As ovelhas estão vindo treinar também, né? Ai, pronto. Então eu creio Tá que descortinando, tá já. dissolvendo algo ali, sabe? E cumpre Graças a palavra. Tudo leva pra palavra. Chegará o tempo que os pais terão um coração convertido através dos filhos. Talvez ele quer guardar pelo receio ou pela doutrina antiga, que ele tem que respeitar também. Mas os ovelhas dele estão querendo vir treinar e ele tá vendo que é algo... Então eu creio muito nisso, sabe? Que vai dissolver tudo aquilo que... Diante daquilo que fazemos, que é verídico em Deus, o que vem antes disso vai se dissolver. Eu creio muito nisso. Show de bola. Então, dúvida que você for tendo aí, coloca aqui nos comentários. Não se esquece, a gente esqueceu no início, pô. Ativa o sino, curte, compartilha, deixa teu like, por favor. Isso vai nos ajudar demais com esse canal aqui, tá? De trazer informação, de trazer esse tipo de conteúdo pra você, pra que você esteja por dentro de tudo, né? E se você quiser apoiar o canal, vai estar o link da nossa vaquinha aí. Isso Com mesmo. qualquer valor que você quiser apoiar, link na descrição. Positivo, galera. É isso aí. Show, Nilson. Perfeito, cara. Massa demais. Outra questãozinha que a gente queria saber, que assim, eu sou um pouco desse meio esportivo, né? Sim. Eu gosto de... Você sabe, né? Pancadeira. E assim, eu vejo a luta, cara, a briga dos donos de academias aqui, né? Meu amigo Kleberson, Sávio, Caio. Tomara que vocês assistam esse vídeo e vejam isso. Que eles, cara, pra fazer um evento aqui na cidade, bicho, é uma luta. É uma luta, assim, você não vê apoio nenhum, você não vê, assim... Meu Deus do céu, os caras botam dinheiro do próprio bolso pra fazer esse tipo de coisa. Sim. Como você vê essa questão? Colocando você também nesse mesmo lugar, sim. não só como missionário, mas como também um atleta federado e tudo. Sim. Então, Lázaro e Romário e o pessoal que está assistindo, existe, eu digo assim que é uma carência muito grande, sabe? Não em relação vamos lá, na verdade é uma carência de nós que fazemos o que gostamos, né? Porque não tem apoio, o apoio é escasso, como você falou, isso é verdade, você retira do seu bolso para viajar, pra fazer uma luta, cara... Isso é real. Olha só o que está abrangendo
mudar um pouquinho, mas vamos voltar. Não, Olha pode- só pode ficar à vontade. o que tá em cash agora no meio do MMA, recente, há menos de 15 dias. Um atleta que foi lutar um UFC, se não me falha, foi no Afeganistão agora. Ou num país desse que tem o Islã, que eles são bem. E o cara perdeu a luta. E no final, quando retorna pro Brasil, ele dá entrevista, coloca na rede social dizendo que perdeu porque antes da luta foi um cara armado de um país desse, Afeganistão, e ameaçou ele, dizendo que se ele ganhasse a luta, o cara Ele ia morre. tirar dele. Aí a polêmica foi, não, mas o cara ia lutar fora. Meu irmão, mas vamos lá. Se você treina a vida toda, teu sonho é conseguir aquilo, e quando você consegue, você fica cego, você quer aproveitar a oportunidade que estão te dando. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque o próprio local que você vive não te beneficia, não te valoriza nisso. Isso. Cara, o Brasil é o país do futebol, como as pessoas dizem, mas nossos melhores atletas estão fora do país. É, Verdade. desse Então, jeito. existe sim, principalmente no meio do jiu-jitsu, no meio do MMA, não tem apoio ao atleta. E quando tem é uma luta e é um esforço grande para você conseguir um desses apoios. Então a gente tem que recorrer mesmo à lojinha do bairro, Verdade. à empresa de um amigo que conhece nossa batalha. Uhum. E a gente permanece porque nós somos guerreiros, cara. O povo brasileiro é guerreiro, o povo da arte marcial é guerreiro. Porque se não fosse assim, nós desistíamos do sonho, nós desistíamos daquilo que nós temos no coração. E não tem, eu creio que deveria ter mais. A minha cidade, lá no Rio Grande do Norte, nós temos muitos atletas bons, como o Patrício Pitbull, Renan Barão, Gleice Tibal. Atletas que estão fora, mas o meu próprio estado também não deu apoio nenhum. Uhum. E saindo para outro estado, eu me dou de cara com a mesma realidade de que eu vivia lá. Então, nós damos aulas porque gostamos. Nós vivemos nisso porque é o que faz o coração arder mesmo, é o que nós sentimos paixão. Mas eu creio que deveria, sim, ser mais assistido, sabe? Show. Eu creio muito. Deveria ter um programa ou para que empresas pudessem investir em atletas e que isso diminuísse ou trouxesse algum benefício para ela, para que realmente viesse. Nós temos atletas maravilhosos. Nilson, eu entendo nada, mas não existe... A Lei Rouanet não entra não, no esporte não. Rapaz, até um tempo eles quiseram que dar ajuda, né? Dar um Sei. suporte. Mas aí ninguém falou mais nisso. Foi, né? É algo que para o momento acendeu, mas depois ninguém falou mais nisso e também ninguém toca nem no assunto e fica passando É despercebido. porque existe um grito tão grande da cultura, a Lei Rouanet investe muito Sim, dinheiro. investe. Existe Muito. muita sonegação, que é o lado ruim da Lei Rouanet, Sim, né? Infelizmente. Sim. Porque sim. assim, a ideia é boa. Não, o governo vai apoiar a cultura. Show de bola. Sim. Agora existe o desvio e etc. Cara, e por que não tem essa agregação no esporte, né? Poderia Porque assim, ter. pelo menos no esporte é mais visível Sim. Muito mais. transformação, sim, sim. educação e coisas Sim. semelhantes, né? E a empresa, para os empresários que estão assistindo, que vão assistir, a empresa que ajuda, que beneficia e patrocina um atleta, é uma empresa que começa hoje em dia a ser visto com um olhar diferente pela sociedade. Esse período de pandemia, eu estava conversando com um dos pastores que eu fiz missional, a área missional com ele, e a gente conversando e ele me trouxe um tema que realmente chamou a atenção e é verídico. Nesse meio de pandemia que nós vivemos, triplicaram as ajudas financeiras. As pessoas se sentiram sensibilizadas e começaram a apoiar ONGs, projetos sociais, pessoas que estavam dentro de casa que agora precisavam de um apoio, seja na área de remédio, seja na área de alimentação, seja na área de um suporte financeiro de contas. Então teve um aumento grande. Então eu creio hoje que o empresário que ele vê um futuro da sua empresa, ele vai apoiar o atleta, as pequenas iniciativas, para que a sociedade veja que aquela empresa é séria, por levar a sério também projetos, atletas, Sim. que não é só o jiu-jitsu, não é só MMA, é a cultura. Eu conheci agora um casal que ele anda numa Kombi montando cinema. Sei. Eu conheci um amigo meu que o cara tá montando casinhas com livros nas praças das cidades.
ele trabalha com marcenaria. Então, se tiver uma empresa, se tiver pessoas que apoiam essas iniciativas, eu creio e tenho certeza que daqui para o futuro vai ser empresas que a sociedade vai olhar e vai investir o seu dinheiro ali, porque está vendo que uma parte está sendo investida em algo sério, né? Legal. Eu creio que isso é um pensamento que eu tenho, mas para alguém que tem uma visão lá na frente. Então fiquem atentos aí, vocês empresários aí, vocês de pequenas lojas, fiquem atentos que algo vai acontecer. É verdade, é verdade. Nils, voltando para a questão dessa... Dentro do assunto, né? Claro, dentro do assunto, assim, mas voltando para os teus alunos, assim, eles já competem? Como é que eles estão? Vamos lá, já colocou Romário. isso para competir? Já. Eu vim de Natal, né? Eu vim pro sertão. Quando eu cheguei no sertão, alguns pensavam, até me procuraram, alguns professores pensando que eu ia montar a academia, né? E, na verdade, eu vim para iniciar um projeto social. Na verdade, Deus tinha me dado um nome, né? Quando eu vim do sertão, eu estava iniciando minha academia, já era professor. Quando eu vim pro sertão, eu já estava com um projeto lá. Mas quando eu vim pro sertão, eu vim com uma palavra de Deus. Falar um pouco também sobre isso, já entrando na área de missões. Quando Deus me trouxe pro sertão, Deus me disse assim, leve uma semente. E eu comecei a entender o que era semente. Semente é para plantar, né? E eu vim para cá, para Juazeiro, com uma mochila, 16 placas de tatame e 2 kimonos. Uma oferta para viver por mês. Foi quando eu conheci o pastor Fábio Schumacher, da MCM Sertão. Mandar um abraço para ele. E para a pastora Carla. Foi onde pastor, eu tenho uma palavra para ir pro sertão. E nós oramos, e quando chegou o tempo, ele disse, vem que eu vou te dar o suporte. E ele me deu todo o suporte de alimentação, moradia, e nós começamos um projeto. Mas eu comecei a dar aula no projeto de jiu-jitsu, mas a forma que Deus foi nos conduzindo, nós entendemos que não seria apenas formar o atleta do campeonato. Por exemplo, veio um menino que era o maior de todos na turma Kids, mas era o que batia nos menores. E no jiu-jitsu, depois de eu ter um contato com ele e mostrar para ele na força que existia alguém que poderia dominar ele, também bater nele, para que ele não batesse nos menores, eu descobri que era um menino que o irmão mais velho batia nele em casa. Então aquela criança vinha descontar na academia o que ela recebia em casa. Então comecei a entender que não era apenas formar o atleta, mas é que através do jiu-jitsu houvesse um relacionamento para que houvesse uma cura no lar. Porque ninguém vai pra academia, ninguém acorda dizendo assim. Tem aqueles que acordam dizendo assim, cara, eu vou pra academia porque eu quero ganhar a luta. Mas alguma coisa te traz para aquele lugar. Cara, eu tô gordo, eu quero ter uma qualidade de vida. Cara, eu tô estressado, eu não aguento mais, eu quero ir pra academia. Cara, eu faço musculação, agora eu quero fazer outra coisa diferente. Então você é aquilo que eu falei, eu falo muito isso. Não é quando te levam para um lugar, mas quando você é atraído para um lugar. Então, voltando à tua pergunta lá sobre os campeonatos, nós temos meninos que estão competindo, mas nós temos a maioria que está indo para ser transformada. Nós temos a menina, que é um assunto sério. Nós temos, não vou falar, nós temos 98 crianças ao todo, entre adolescente, criança Down, criança autista, senhoras com programa de vítima de violência doméstica, nós vamos entrar no assunto. Temos o boxe na praça. Então, entre tudo isso, nós temos a menina que ela vai pro projeto porque ela estava tava entrando em uma depressão e hoje ela vai pro treino para fazer 3 horários. Nossa. Então, essa menina é uma menina que eu não identifiquei uma competidora, mas é uma menina que já é uma competidora de vida, porque tá vencendo. Porque pelo histórico, é uma menina que passava o dia todo no quarto em casa e só saía de dentro do quarto à noite. E hoje é uma menina que vai de manhã, de tarde e início de noite para treinar. Então, ela não é a competidora dos campeonatos, mas a competidora da vida. Então, essa tá ganhando medalha de 3º lugar, até ganhar de 2º, até subir 1º lugar no pódio. No pódio entre ela mesma, né? Então, tem os que competem, como você falou. Não tem ajuda de empresa, não tem ajuda de órgão, de governo. São pessoas mesmo que acreditam assim, eu pago a inscrição, que é 80, que é 40, que é 100, que é 50.
Os eventos daqui de Juazeiro que são feitos, sempre que eu vou lutar com os meninos, eu ganho ou a isenção da inscrição, ou ganho 50% por ser projeto. É o que eu vejo. Os organizadores de eventos que também treinam, sabem da luta e acabam isentando os projetos, isentando outros atletas que também, como ele, viveram aquilo que é a realidade de não ter uma ajuda. Mas voltando a responder a tua pergunta, nós temos alguns que estão competindo, sim, mas a intenção é que eles não sejam apenas competidores dentro do tatame, mas fora do tatame. Que não sejam apenas campeões dentro do tatame, mas fora do tatame. Então, nós estamos nos movendo, formando campeões para a vida. Show. Perfeito. Estamos aí. Nilson, essas competições, elas tanto são aqui em Juazeiro como em outros... Sim. Geralmente eles têm... O Nordeste cresceu muito na arte suave, né? No jiu-jitsu, no MMA. Antigamente a gente tinha que sair para fora para lutar campeonatos bons. Sei. Mas hoje nós temos campeonatos mundiais. Hoje tem uma seletiva que é muito, muito vista, né? Agora na pandemia parou os campeonatos por causa da aglomeração de pessoas e do contato físico. Mas nós tínhamos, por exemplo, Fortaleza, Natal, Rio Grande do Sul, que faziam grandes campeonatos, que era seletiva para o evento em Dubai, nos Emirados. Nossa. Então, nós temos hoje grandes eventos no Nordeste. Temos aqui no Juazeiro, tem o Japa, né? Que é um guerreiro aí da Nova União que faz campeonatos bons. Temos aí o Sávio, que tem lutado campeonato fora também, traz eventos bons. Sim. Temos aí o Clebão, que tem feito campeonatos de MMA aí excelente. Então hoje nós não precisamos, para lutar campeonatos bons e ter boas lutas, não precisamos estar indo muito longe, não. Aqui pertinho. Nós temos massa, eu digo aqui porque eu tô vivendo aqui, né? Aham. Então nós fazemos lutas boas com atletas daqui, sim. Eu tô vindo de fora, eu posso dizer isso. Jiu-jitsu Juazeiro tá bom. Verdade. Que bom. Show de bola. Agora, eu quero tocar num assunto aqui, Nilson, contigo, que é o que você também tá vivendo, é o que você tem vivenciado, cara, e assim, não é fácil de se falar, não é fácil de se tratar desse assunto, né? Que é com relação a... assim, você começou com jiu-jitsu, mas entrou com outras modalidades com o decorrer do tempo, no caso, boxe, né? E quando a gente vê suas postagens, a gente vê que tem muita mulher. Tem. A gente vê senhoras, vê mulheres, assim... É porque é aberto só pra mulher ou porque você viu uma necessidade ou percebeu que algo estava precisando mudar ali, não sei, assim... Sim, nós começávamos só com jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu, eu entendo que ele tem, por exemplo, meus alunos, não importa a idade, se ele tem 5 anos ou se ele tem 40 anos. Se ele deixar uma sandália fora do lugar, ele vai voltar, ajeitar aquela sandália e vai pagar 5, 10 ou 20 flexão. Disciplina, né? E eu recebo fotos pelo Instagram dos pais mandando foto de sandália do lado do sofá. Porque antes chegava e jogava para um lado, para o outro, quando ia sair dizia, mãe, cadê minha sandália? E hoje quando a mãe diz assim, vou mandar a foto pro professor. Não, mãe, não diga não, senão ele vai tomar meu kimono. Porque hoje tudo eles têm que entender que há uma consequência. Então se ele falta na escola e eu vejo no caderno que tem 3 folhas em branco, ali já é uma disciplina para mim já tirar o kimono dele, né? Mas era só o jiu-jitsu. O que acontece? Em uma aula, eu consigo dar aula para homens, eu consigo passar posições de defesa pessoal que é para mulheres, eu consigo dar aula para homens. Eu incrementei na aula masculina. Uhum. Então, quando eu digo pega no cabelo, segura no pulso, dá 2 passos para trás e dá uma torção no pulso. O menino diz assim, eu não tenho cabelo grande, eu digo, porque essa posição é para mulher. Aí ele diz assim, mas eu não sou mulher. Eu digo, mas agora você sabe que quando você puxar o cabelo de uma menina na escola, ela pode torcer seu pulso. Esteja avisado. Deus começou a me dar estratégias. Aí eu começo a soltar nas aulas palavras. Eu digo assim, porque o homem não pode bater na mulher. Porque o homem que bate mulher é covarde. Tendo em vista que eu tenho esse crescimento da violência doméstica. Na violência doméstica não, contra a mulher, que tornou-se doméstica. Doméstica é uma gota. No oceano, a violência é contra a mulher, mas agora ela foi para dentro de casa. Então, visando isso, eu consigo elaborar uma aula de defesa pessoal para mulheres e aplicar numa turma de homens, de meninos. Aí, em um dia, Romário e Lázaro, em um dia, eu disse, porque homem não pode bater em mulher. E se eu souber que tem mulher apanhando de algum de vocês aqui, eu tiro vocês do projeto. E vão fazer 1 hora de luva comigo.
Quando eu baixei a porta do projeto, 2 senhoras bateram. Isso é recente, faz alguns meses. 2 senhoras bateram, antes da pandemia, né? E eu, pois não, ela disse, professor, aqui tem turma só de mulher? E eu disse, não tem não, mas você quer fazer? Ela quer, eu digo, não, porque meu filho estava dizendo que ia ter turma aqui de mulher. Então, em uma aula, um dos meus alunos comentou em casa. E a mãe dele foi procurar. Então, hoje nós temos uma turma de defesa pessoal só para mulher. Onde nós colocamos a defesa pessoal e também nós passamos o boxe. Porque não é só o ato de se defender. Eu sou homem, mas eu quero deixar bem claro que todas as vezes que a gente vê agressão cometida contra o homem é porque primeiro ele tentou algo, como ele não conseguiu, ele agrediu. Então, Usou da força, né? minhas mulheres lá, minhas mulheres assim, minhas filhas na fé, mulheres não. Sim. Minhas filhas na fé, eu ensino elas a se defenderem, mas se preciso for, elas vão agredir também. Isso é um assunto, assim, muito delicado de se falar, que a gente não vê, né? Cara, é interessante que saiu uma campanha, né, contra a violência doméstica, como você falou, que é uma gota, né? Principalmente agora nesse período de pandemia, eu tava dando uma olhada nos dados ali, e revela que no Brasil teve mais de 1.500 Sim. casos de mulheres que foram mortas, né? Por seus maridos ou por seus parceiros, e assim vai. É uma alta de 2% de 2020 com relação a 2019. Sim. Então, assim, é algo, meu Deus do céu, muito assombroso. Cresceu muito. Cresceu demais. Principalmente agora que os casais estão muito dentro de casa, Casa, é. né? O marido saía pra trabalhar, a mãe ficava. Não tinha relacionamento. Quando começaram a ter relacionamento conheceram-se. Sim. Não é verdade? Então, assim, isso, infelizmente, sem uma mentalidade de mente transformada, velho, vai dar problema. Vai. dar problema. Antes, a gente tá abrangendo geral, nós não estamos levando apenas pro lado do cristianismo, mas antes o marido, ele saía do trabalho, ele ia para um barzinho, ele ia para a casa de um amigo, ele ficava numa esquina, mas a pandemia agora fez ele estar dentro de casa. Aí hoje ele começa a ouvir que o menino chora, que o menino é mudo, que falta algo e ele dentro de casa e a esposa pede. Então esse cara, quando ele tá contra a parede, ele quer explodir, porque ele não tem mais pra onde ir, não tem mais pra onde ele desestressar, se for essa palavra. Então houve o aumento, sim, da violência. Houve até aquela propaganda, né, que eles estavam fazendo, as mulheres fingiam estar fazendo uma maquiagem, isso é recente, não é de anos atrás não, porque tem aumentado, que as mulheres se sentam diante do espelho, começa do celular, né, aí começa a fazer a maquiagem e começa a passar sinais, né, se você for pesquisar na internet, você vai ver que existem sinais que você pode dar em silêncio, caso você esteja sofrendo isso. Sim. São códigos, né, um X vermelho de batom na mão, Isso. tudo isso aí, então, assim, é algo que de certa forma, teve que haver esse destaque, teve que haver esse tipo de aviso para que você que está sofrendo, né, tome uma posição, né? Peça ajuda, né? Peça ajuda. Em silêncio. E assim, Romário e Lázaro e meus amados que estão assistindo, eu falo muito isso. Não só pedir ajuda, cara, porque que tal você não fazer uma arte? Por que não o Muay Thai? Por que não o boxe? Por que não você não ir pra academia, procurar um condicionamento físico e você aprender uma forma de se defender? O Hélio Gracie tem uma palavra que diz assim no jiu-jitsu, ó. É melhor eu saber e não precisar usar do que um dia eu vir precisar usar e não saber. E não saber, exatamente. Verdade. Então, essa frase que a sociedade colocou, que mulher é sexo frágil, eu sou um homem, cara, mas é por causa dessa frase que o cara se acha no direito de a mulher ser um sexo frágil e fazer o que quer com ela. Ou espancar quando não consegue fazer o que quer. Então, cara, eu sou e vou ser sempre o defensor das mulheres, cara. Eu vou sempre defensor das mulheres porque eu tenho acompanhado situações que mulheres têm sido violentadas fisicamente pelos seus maridos por coisas simples, cara. Porque a mulher pagou uma conta de uma água e de uma luz que, na verdade, o cara queria para pagar um boleto de uma moto. Então, eu sempre vou ensinar e sempre vou lutar pelos direitos de defesa às mulheres. Perfeito, Nilson. Show de bola, cara. Assim, esse assunto é muito, como a gente tem falado, é um assunto que não é muito fácil de se falar.
Mas assim, tu já passou por alguma situação, assim, onde você vivenciou isso, onde você teve que resolver tomar alguma decisão com algum dos seus alunos ou alunas, ou as senhoras, as mulheres? Então, Romário e Lázaro, eu costumo dizer assim, que quem está se movendo vai ter histórias para contar, né? É verdade. Quem se move tem história para contar, e quem não tem história é porque está parado em algum lugar. Eu tenho situações do dia a dia, por exemplo, eu tenho uma situação que eu vou explanar agora, eu sempre lanço palavras nos meus treinos. E eu sempre digo, o homem que bate mulher é covarde, porque a mulher não é feita para apanhar de homem. E passado um tempo, eu fui um cabeleireiro próximo ao projeto. E eu conversando lá, e o cabeleireiro conversando comigo, dizia, ei, professor, e os treinos como é que tá? E isso, um rapaz estava esperando ser atendido, disse assim, o senhor é o professor dali? Eu digo, sou. Aí disse, rapaz, que história é essa? Você tá dizendo para meu filho que eu sou um covarde? Vixe, a carapuça, noia. E a gente às vezes fica um pouco constrangido, né, com um pouco de medo, porque não conhecemos as pessoas, mas a gente também percebe que você não deve também recuar em uma situação dessa. E eu disse, meu amigo, eu não falei não, nem te conheço. Ele disse, não, você disse meu filho treina com você, e eu cheguei em casa um dia desse, eu discutindo com a mãe dele, eu falei alto, ele disse, ei pai, não dê na minha mãe não, que homem que dá na mulher é covarde. Tome. Naquele momento, quando ele falou isso, eu me levantei, né, e disse, então, meu amigo, o homem que bate mulher é o quê? É covarde, meu irmão. O cabeleireiro viu ali a situação e disse, vai não, que aí é faixa preta, aí tu apanha, viu? O cara disse, não, professor, mas também não é assim não, né? Eu só tava discutindo. Baixou a bolinha. Então, é algo que existe, cara, a gente não pode fechar os olhos pra isso. É verdade. Então você que tem uma amiga que compartilha com você ali o segredo que o marido bateu. O que Cara, o namorado vem... O namorado, cara, namorou, gritou, levantou a mão, já tá dando sinal, sai fora. Ninguém vai mudar ninguém. Mas se você já existe esse caso, e se essa pessoa, essa mulher, você que tem uma amiga que tem compartilhado com você de um abuso desse, de violência, de gritos, e, cara, conduz ela pra uma academia. Diz pra ela ali, talvez que seja o momento dela procurar, até pra sair mais, de explanar mais a mente. Sim. E eu tenho certeza que reeducação, uma reeducação, eu tenho certeza que ali ela vai se sentir mais motivada. E eu vou ser sincero, o homem só vai bater na mulher quando ele vê que é uma vítima. Quando ele vê que ela se defendeu, que ela torceu o braço, ou que ela levantou a guarda, ele vai pensar uma segunda vez de bater. A saraivada vai. Eu creio muito nisso. Essa foi uma situação que me mostrou que realmente eu tinha que dar continuidade. Hoje nós temos uma turma só de senhoras, de boxe mesmo. No meio do boxe eu dou a defesa pessoal. Eu não tenho... Por exemplo, nós estamos ali na Praça do Aeroporto, aqui em Juazeiro, todas as sextas-feiras, às 18 horas. Nós levamos as luvas, levamos uma caixa de som. Nós estamos ensinando boxe também, incluindo a defesa pessoal. Eu creio que... E lançando a palavra, que eu vi o vídeo também ministrando a palavra. Né? Quero deixar bem claro que nós vamos dar o endereço do projeto aqui, mas são 5 aulas por dia, cada aula é a ministração da palavra. Show, Antes eu dizia assim, quando eu cheguei em Juazeiro, 3 anos atrás, caramba, eu queria uma igreja me convidasse para ministrar. Hoje não me convide, não. Eu tenho 5 cultos por dia. Tô brincando, meus irmãos. É pregador. Nilson é pregador. Prega pelo Brasil todo, meu povo. Prega pelo Brasil todo. O homem é tão assim... Deus está na vida do cara que... Tô com os meninos. O cara é bom. Nilson, outra perguntinha antes da gente finalizar. Qual o seu conselho? O que você diria para aquelas pessoas que querem iniciar um projeto, seja social, algo que, sei lá, empresa? Assim, que conselho você daria para essas pessoas que querem começar algo como você hoje atua? Romário e Lázaro, eu converso muito sobre qual é a motivação do teu coração, né? As pessoas dizem assim, cara, por que você tá em Juazeiro? Cara, por que você faz isso? Então, qual é a motivação do seu coração? Não é pela necessidade, cara. Não é pela necessidade.
tudo bem, eu tenho uma palavra de Deus que ele disse para mim que eu vou permanecer no lugar até eu não ter mais o que fazer ali, né? Mas Deus, ele não vai se mover pela necessidade. Então tu não vai ser abençoado daquilo que tu vai fazer pela necessidade. Mas Deus vai te mover para que não haja necessidade. Eu medito muito em Jó. A Bíblia está dizendo que Jó tinha tudo. A Bíblia diz que Jó também perdeu tudo por permissão de Deus. Mas lá no finalzinho, Jó vai dizer assim, ó: que saudade eu tenho de quando eram os pés do aleijado, eu era os olhos do cego, e eu me compadecia pelas causas necessitadas. Então, Jó ser abençoado no que fazia, era porque o que ele tinha não era para ele, era para o outro. Era pros outros. Então, seja lá for um projeto social, seja lá se for uma empresa, vê qual é a motivação do teu coração. Porque debaixo de uma palavra, meu irmão, que você vai fazer vai dar certo. A minha história, ela é contada em todo lugar que eu vou, e quando eu vim pro sertão foi 16 placas de tatame, 2 kimonos e uma mochila. Hoje nós temos um espaço, hoje nós temos 72 placas de tatame. Hoje nós estamos servindo 2 outros institutos, que nós estamos ali localizados na rua Estelita Silva, no bairro Timbaúba, é a sede do Missão Jiu-Jitsu, mas nós também estamos ali no Instituto Nooma, que é um braço da MCM Sertão, ali no bairro do aeroporto, onde o Instituto Nooma funciona com aulas de inglês, da qual o Romário também serve lá, Sim. aulas de violão, jiu-jitsu, balé, teatro. Nós estamos ali no João Cabral, através do Instituto Severino Duarte, onde também temos atividades. Mas nada disso seria possível se a motivação do nosso coração não fosse servir, né? Se a motivação do nosso coração fosse ganhar dinheiro ou fosse cobrar por aula, eu creio que nós não estaríamos implantados e cumprindo a missão. Então, hoje eu não tiro outra coisa também. Nós somos Missão Jiu-Jitsu Sertão, mas se um aluno meu vier treinar e eu souber que ele é de uma outra academia, o meu entendimento é que aquele menino, ele não sai daquela academia. Porque se ele sair, eu não recebo ele no projeto. Porque vamos lá, eu sou um profissional de jiu-jitsu, sou um professor, e existe também amigos meus da mesma profissão. E por ser uma atividade, um projeto social, se eu tiro um aluno de alguém para treinar comigo sendo isento, eu estou tirando uma possibilidade daquela academia do meu parceiro de treino crescer como profissional. Isso. Então eu acho muito isso. Se a motivação do meu coração é ajudar o próximo em um projeto ou em uma empresa, com certeza eu também vou pensar 2 vezes antes de trazer um dano ou causar um dano a uma outra pessoa. Então, o que te faz ter sucesso, entre aspas, naquilo que você vai fazer? É a motivação do coração. Então é onde está o teu coração. Onde tiver o teu coração, qual é o desejo que tu realiza aquilo, eu creio que isso vai te fazer com que seja prazeroso, não só o que tu faz, mas também tenha êxito naquilo que tu tá fazendo. Essa é uma palavra que eu queria deixar para vocês. Show. Nilson, pra galera, para que a gente possa finalizar de fato, existe algum custo para que possa Fazer parte do projeto? Não. Nós estamos inscrição, algo do tipo? Não, nós não temos. Para os meninos que ainda estudam, o custo é eles estarem na escola. Se eles não tiverem requisito, nós olhamos o caderno. Se ele não tiver na escola, nós isentamos eles de alguns dias de treino. Nós vivemos de doações de kimonos. Quem quiser, entre em contato com vocês aí. Kimonos, luvas, o que você quiser, o que tiver rasgado e que não tiver mais cabendo em você, manda pra gente, que eu tenho costureira e eu tenho todo tipo de corpo que vai caber. Então, nós vivemos de projeto, mas por vivermos de ofertas e de doações, nós somos uma academia. Nós temos uma academia, nossa sede chama-se Missão Jiu-Jitsu Sertão. Tem um Instagram pra gente deixar no link, que aí o pessoal entra em contato pra apoiar. Isso. Qual é o Instagram? O Instagram é Missão Jiu-Jitsu Sertão, tudo junto. Show. Tem o meu pessoal lá, N.Pegado. Vamos deixar na descrição do link. Na descrição. Sigam as redes sociais deles, galera. Não cobramos. Lembrando que entrou lá, vai ter que ouvir uma oração. É tudo estratégia. Recebemos criança Down e o autista também. Somos capacitados para estar cuidando deles. E sejam conosco. Professor, nunca treinei nada. Toda vez que qualquer hora que você chegar lá, vai ter pessoas que também nunca treinaram. Que bom. E vamos se relacionar. Vamos combater a orfandade, vamos combater a violência doméstica ou violência praticada contra a mulher.
e vamos pregar o evangelho e o reino de Jesus Cristo. Amém. Show. Perfeito. Wilson, obrigado. Cara, foi um prazer. Tamo receber junto, você Lázaro. aqui. Top Deus demais. abençoe sua vida, continue Amém. abençoando. E pra você que acompanhou até aqui, não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal, comenta o que você... Compartilha, comenta o que você achou. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário, para que a gente possa estar respondendo, se informando com o Nilson e dando aí pra você a resposta que você precisa. Amaro? Não saia daí, a gente vai colocar mais um pedacinho da vida e da história desse cara Isso, logo após exatamente. essa entrevista aqui. Então, assista até o fim, você vai ser impactado com o que você vai ver daqui a pouco. Valeu? Valeu. Fuja da ilha. Fuja da ilha. Valeu. Tamo junto. Bem, a Missão Jiu-Jitsu na verdade, o grande intuito que eu tenho é que a gente possa não só ensinar um esporte, mas através do esporte resgatar o valor de caráter e família. E fazer o evangelismo, ou seja, o menino vai vir e no relacionamento nós vamos descobrir a necessidade dele no lar. E a gente chegar no lar para suprir essa necessidade. Hoje nós estamos eram 86, mas teve um momento, estamos com 94 crianças. Em 2 projetos, né? Agora a proposta é que a gente consiga um novo local agora para agora atender um público maior. Eu posso citar meninos que vieram vítima da violência doméstica mesmo. Os pais bateram neles e eles vieram e através do jiu-jitsu a gente conseguiu mudar talvez esse ódio que eles tivessem pelos pais. Esse é um dos casos. O outro caso também é de meninos que não têm a figura de paternidade. E eles vêm encontrando em nós um exemplo de pai, né? E, na verdade, eles tendo um encontro com Deus, tendo que Deus é o pai deles. E muitos deles dizem que chegam a dizer que foi Deus que nos trouxe para ele. Isso foram algumas coisas que me marcam mais. Saber que é uma resposta, né? Acho que meu coração arde pelo sertão, por esses meninos. Meu coração queima por isso. E ter a certeza que a gente está realizando um chamado, isso me faz permanecer. São 2 institutos aqui no Juazeiro, então hoje eu durmo em um dos institutos, ele me cedeu o espaço para dormir e na segunda-feira eu pego um transporte, eu me locomovo até uma parte daqui do bairro e depois eu venho caminhando a pé que não tem o transporte e venho para o Instituto Severino Duarte, onde eu dou 2 aulas pela manhã e dou 2 aulas à tarde. Ou seja, às 17 horas eu fico livre, vou para casa e na terça eu dou uma descansada porque na quarta eu já tenho no Instituto Nooma. Lá no Instituto Nooma nós damos 2 aulas de manhã, 2 à tarde, mas agora nós acrescentamos uma turma de boxe feminino para fornecer à dona de casa algo fora daquela realidade que ela vive diária. E temos uma turma para líderes e pastores também. Fora isso nós fazemos Os meninos vêm treinar e é impossível não ter relacionamento com eles. Então a gente faz o evangelismo, fala da palavra, ora com eles e visita nos lares. É uma forma da gente estar acompanhando além da atividade de tatame, de esporte. Na quinta-feira é mais tranquilo, porque na quinta-feira eu faço a visita e recebo eles à noite. Não temos o espaço para receber, mas a gente se reúne numa pizzaria, se reúne numa calçada. E assim a gente tem colhido frutos. Nós temos o Hugo, o Anderson e a Flaviana. Esses 3 são que me dão suporte com as crianças e na turma de adolescentes. São meninos que um foi resgatado, na verdade ele aceitou o Senhor Jesus Cristo através do esporte, e o outro eu digo que foi resgatado porque ele voltou à caminhada com Cristo. São os meninos que eu não só ensinei, mas eu tenho aprendido muito com eles. São os meninos de oração, são os meninos que estão comigo. Dizem ele e eu creio para o que der e vier. Eu creio que o sertão, durante muito tempo, recebeu oração, recebeu ajuda. Mas eu creio que chegou um tempo do sertão enviar também. E eu creio que esses meninos são os meninos que vão ser enviados para dar continuidade no Missão Sertão Jiu-Jitsu em outras localidades. Eu tenho sonhos pessoais. Durante 12 anos de Jiu-Jitsu, eu sempre pensei em ter uma academia. E quando eu comecei a me encaminhar para isso, o Senhor me pediu, me trazendo para o campo. Então, o meu sonho mesmo é que eu tenha uma academia, mas mesmo assim que ainda tenha espaço para dar oportunidade para os meninos. Então, meu sonho é que eles possam, sinceramente, é que eles possam
dar continuidade e fazer pelas pessoas o que eu tenho feito por eles. E eu espero profundamente que cada um de vocês possa ter uma vida transformada, que vocês possam fazer por outras pessoas o que eu tenho feito por vocês. E é isso. Os